Aula de Geografia com a professora Mari. Vamos conhecer o continente africano. Ele está localizado ao sul da Europa e ao sudoeste da Península Arábica. E em extensão territorial, ele é o terceiro maior continente. Ele é delimitado, cercado a oeste pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Índico a leste, Mar Mediterrâneo ao norte e Mar Vermelho a nordeste. No passado, ele foi colonizado por vários países da Europa, mas atualmente ele tem se voltado especialmente ao mercado chinês, que vem contribuindo para dinamizar a economia de diversos países africanos. Com relação ao relevo do continente africano, vocês podem perceber, pelo mapa físico da África, então que predominam as cores um pouco mais voltadas para esse rosinha, que na legenda aqui ao lado do mapa, na porção inferior esquerda do mapa, a gente tem então que o que predomina são as altitudes em torno lá de 200 até 500 metros, e algumas regiões um pouco maiores dessas altitudes. Então, são terrenos pouco íngremes. As planícies elas são encontradas nas faixas litorâneas ou ao longo das margens dos rios. Então, as planícies elas são representadas lá pela cor mais esverdeada, então vocês podem perceber. Os planaltos antigos, eles dominam as paisagens naturais do continente. Porém, a gente tem algumas porções do continente que sofreram influência de processos tectônicos recentes, principalmente ligados a atividades vulcânicas, e houve então a formação de altas montanhas no extremo norte e na porção leste. Por exemplo, no extremo norte a gente tem a cadeia do Atlas. E aí a gente tem o Monte Kilimanjaro, que o pico é o mais alto da África, com 5.895 metros de altitude. E ele fica na porção leste do continente. O relevo africano ele está dividido em três porções principais, que são o Planalto Oriental, o Planalto Setentrional e o Planalto Centro-Meridional. O Planalto Oriental ele é uma região com montanhas de origem vulcânica, de altitudes elevadas e depressões ou fossas tectônicas que deram origem a extensos lagos, como o Tanganica, o Vitória e o Niassa. O Vitória ele é formador, na verdade, do Rio Nilo. O Planalto Setentrional, ele localiza-se no deserto do Saara, que ocupa 1/4 do continente africano. Então, para vocês verem o tanto que o deserto do Saara é extenso. E a noroeste dele está a cadeia do Atlas, que vai do litoral de Marrocos até a Tunísia. E o Planalto Centro-Meridional, ele compreende o centro-oeste e o sul do continente e apresenta altitudes médias mais altas que as do Planalto Setentrional, com exceção da bacia do Rio Congo e do deserto do Kalahari, que são grandes depressões. A hidrografia do continente africano. Então, nas regiões mais altas do continente nascem os principais rios africanos, o Orange, o Níger e o Nilo. Também tem o Congo na porção central. Os rios africanos, eles garantiram então que muitos povos se instalassem às suas margens no decorrer dos séculos e que esses povos, essas povoações, elas desenvolvessem técnicas de irrigação que permitiram a prática da agricultura e da pecuária. Os egípcios, por exemplo, há milhares de anos, eles mantêm uma importante área de cultivo de trigo e de outros alimentos ao longo do Rio Nilo. O Rio Nilo ele é um rio que o leito ele não seca, mesmo nos períodos de estiagem prolongada. Então, mesmo não chovendo em épocas do ano, ele mantém as suas águas, mantém seu leito. Porém, a vazão natural desse rio ela é inconstante, então ele tem períodos de inundações e durante essa inundação ele acaba transbordando, e
fertilizando os terrenos ao seu entorno. E para controlar o fluxo de suas águas foi construída a barragem de Assuã, que também ela é utilizada para a geração de energia elétrica. Como o continente ele é extenso, latitudinalmente falando, ou seja, de norte a sul, isso possibilita, né, uma grande diversidade de climas e formações vegetais. Então, ao mesmo tempo que tem paisagens desérticas, como a do Saara e do Kalahari, a gente também tem paisagens florestais, como a floresta do Congo, que é uma das florestas mais úmidas do planeta. Os climas predominantes, então, são o equatorial, tropical, semiárido, desértico, mediterrâneo e, em algumas regiões mais altas, o clima frio de montanha. Então, como vocês podem perceber, né, no nosso mapa de climas aqui, então ele é tem bastante diversidade climática. Essa diversidade, então, ela propicia também a formação, né, as formações vegetais bastante diversas. Então, tem vários tipos, né, de floresta, como eu já mencionei agorinha. Chegamos ao mapa de vegetação. Então, reparem que esse mapa ele tem bastante relação com o mapa do clima, né? Acontecendo assim, basicamente algumas mudanças parecidas, né? Não é exatamente igual, mas as variações elas são bem próximas. Reparem então, né, que a gente tem vários tipos de vegetação e, por exemplo, as florestas tropicais e equatoriais. Elas são situadas ao redor da linha do Equador, né? Elas estão ali basicamente em verde. A principal delas é a floresta do Congo. Ela é uma extensa floresta equatorial que é drenada também pela bacia do Rio Congo. A gente tem também as savanas. As savanas elas estão numa tonalidade de verde um pouco mais claro, puxado para o amarelo. Elas têm um predomínio no clima tropical, que apresentam duas estações bem definidas, como acontece mais ou menos aqui. Tanto que a savana ela é bastante comparada ao cerrado. Então, o cerrado brasileiro ele é como se fosse uma espécie de savana brasileira. Na savana, então, tem a presença de gramíneas, arbustos e árvores baixas que são um pouco mais espaçadas. Então, não é uma floresta fechada, né, como a floresta do Congo, por exemplo. E tem uma grande diversidade de mamíferos de grande e médio porte. Então, ela também é bastante rica. Tem as estepes e pradarias, que são vegetações mais rasteiras, presentes nas áreas de clima semiárido que margeiam, ou seja, que estão ao redor do deserto do Saara, também, né, do Kalahari. Então, elas estão representadas ali numa cor mais voltada para um amarelo meio alaranjado. Vegetação mediterrânea, principalmente, né, no extremo sul, então ela está em um roxinho, né? E também no extremo noroeste. Ela é bastante arbustiva, próximo ao mar Mediterrâneo e composta de pinhos e cedros nas áreas mais chuvosas da cadeia do Atlas. Então, ela fica tanto no extremo sul quanto o noroeste, né? Vegetação do deserto. Nos desertos da África, a flora é composta de uma vegetação esparsa, que inclui plantas com raízes profundas, né? Raízes profundas para conseguir obter água nos lençóis mais profundos, e cactos, que armazenam a água em seu interior. Então, lembra, o cactus lá, ele tem espinhos, não tem folhas grandes igual as árvores aqui. Ele tem tipo uma cobertura lá meio cerosa, né, parecendo uma cera, que é para impedir a evaporação ou evapotranspiração, para não deixar que ele perca água. Porém,
A maior parte do deserto, ela não apresenta nenhum tipo de cobertura vegetal, né? Às vezes a gente assiste algum filme lá que passa no deserto, lá na região próxima ao Egito, a gente percebe que é só areia mesmo, então não percebe vegetação. Só uma curiosidade, as plantas que resistem ao clima extremamente seco dos desertos ou ao clima semiárido, elas são chamadas de vegetação xerófita, ou seja, elas são adaptadas a esse tipo de clima e tem uma estrutura então que minimiza a perda de água por evapotranspiração, que seria, né, no caso dos cactos. A gente tem também a floresta de coníferas ou taiga. Ela está num azuladinho, né? E ela é caracterizada por bosques com predominância de arbustos e pinheiros em áreas mais elevadas do relevo, onde o clima costuma ser mais frio. E temos também a vegetação de altitude que está, né, representada por um verde um pouco mais forte, que seria mais próximo às montanhas. Então, ela é composta por diferentes formações vegetais associadas às baixas temperaturas, decorrentes das elevadas altitudes, mas ela também tem características próximas às formações do entorno. Então, geralmente, as vegetações de altitude, elas são um pouco mais heterogêneas. Elas têm tanto vegetações que se desenvolvem mais em lugares mais frios e outras espécies vegetais que são mais próprias da região onde elas estão. Por exemplo, uma região mais desértica, uma região mais úmida, enfim, mais próxima à linha do Equador ou mais distante, sempre sendo um pouco mais heterogênea. Chegamos à regionalização da África. Então, a África ela pode ser regionalizada levando em consideração os aspectos históricos e culturais. Então, ela é dividida em norte da África, que tem bastante concentração populacional, e África subsaariana, que é compreendida ao sul do deserto do Saara, né? E devido às diferenças internas do continente africano, principalmente na África subsaariana, que tem mais de 40 países, somadas grande extensão territorial, a ONU propôs a regionalização do continente em 5 regiões, né, que são a África Setentrional, a África Oriental, Central, Oriental e Meridional. E esse tipo de regionalização, então, ele leva os critérios de localização, cultura e economia. A África Setentrional, por exemplo, é uma região intensamente urbanizada, com cidades concentradas próximas ao mar Mediterrâneo. O clima lá é um pouco mais ameno e favorece a ocupação e a agricultura. A África Ocidental, ela apresenta diferentes formações vegetais. Do litoral no Golfo da Guiné, em direção ao norte, é possível cruzar com florestas tropicais, savanas e estepe, até chegar ao deserto no norte do Níger, Mali e da Mauritânia. Os países desta região eles são exportadores de produtos agrícolas, minerais e energéticos, principalmente petróleo. Devido à fraca industrialização, esses países precisam importar produtos manufaturados, o que resulta em uma economia bastante dependente. Então, quando a gente exporta produtos primários que não são industrializados, o valor agregado ele é mais baixo. Então, e eles têm que comprar produtos industrializados que têm mais valor agregado. Isso dá uma balança comercial negativa, né? Então, digamos que eles acabam tendo que exportar mais ou gastam mais para comprar do que para vender. A África Central, ela é localizada nas proximidades da linha do Equador, apresenta florestas equatoriais e tropicais de elevada biodiversidade, além de savanas, estepes e desertos. Esses países eles são exportadores de cobre, diamantes, petróleo e madeira e vêm recebendo grandes investimentos estratégicos.
A África Oriental, ela abriga diferentes vegetações, como as florestas tropicais, savanas e estepe, e a economia dela está mais dirigida para a agricultura. Nas últimas décadas, guerras civis, surtos de fome e conflitos étnicos e religiosos vitimaram milhões de pessoas em Uganda, Ruanda, Burundi, Somália e Etiópia. Então, a gente vai ver esses conflitos nas próximas aulas. E a África Meridional, né? Os territórios eles são localizados ao sul do continente e nessa região tem a presença de savanas nas porções central e norte, os desertos na porção sudoeste e vegetação mediterrânea no sul. A África Meridional ela apresenta muitas reservas minerais, principalmente o ouro, o que levou a ser intensamente disputada pelas potências europeias desde o final do século XIX. Atualmente, são as empresas mineradoras transnacionais que exploram esses recursos, com exceção da África do Sul, que é a economia mais diversificada do continente. Os demais países exportam produtos primários, principalmente os recursos minerais. Então, desses países, né, da África Meridional, principalmente, então a África do Sul é um pouco mais economicamente estruturado, então é um país um pouco mais desenvolvido em relação aos demais. Sobre os outros aspectos da África, a gente vai vendo, né, nas próximas aulas. Por hoje é isso.